Eu queria convidar cada um a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro da Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo número 15. Você vai perceber, meus amados, que a mensagem de hoje é, de certa forma, uma prequela. Ou seja, é um episódio que vem antes dos episódios principais. Querendo Deus, o arrebatamento não acontecendo, ou o último bater do certo coração, a semana que vem nós vamos começar a caminhar na epístola de Paulo aos Gálatas. E se você já leu essa epístola e é para ter lido, uma vez que todo ano nós lemos a Bíblia toda, amém? Então, você sabe que esse texto tem a ver com Gálatas. Eu quero caminhar nele à medida que nós formos olhando e ver o desdobramento da palavra de Deus hoje, nos ensinando o seguinte: a fé salvadora confia na promessa de Deus, mesmo diante de circunstâncias contrárias. A fé salvadora confia na promessa de Deus, mesmo diante de circunstâncias contrárias. E o texto que está aqui, meus irmãos, nós estamos 3 capítulos depois do chamado de Abraão. 3 capítulos depois de Abraão ter sido convidado a sair lá de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, terra entre rios, e ir para a terra, diz o texto, para onde o Senhor lhe mostraria com a sua família. E aí nós temos um bom período de tempo, até chegar ao capítulo 15, não é imediatamente, passa alguns anos. E no capítulo 15 nós vamos encontrar o que nós chamamos de o pacto abraâmico. E é sobre ele que eu gostaria de falar com vocês essa noite. O texto começa, meus irmãos, no primeiro versículo dizendo: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. O primeiro versículo já nos traz a primeira lição da nossa mensagem de hoje, que é a seguinte: a essência da promessa é a pessoa de Deus. A essência, o cerne da promessa é a própria pessoa de Deus. O texto começa com Deus conversando com Abrão, uma vez que o nome dele ainda não havia sido mudado para Abraão. E Abrão está aqui conversando com Deus e diante de um desafio muito grande: acreditar naquilo que Deus estava prometendo a ele, o qual Deus vai repetir agora no capítulo 15. E diante disso, meus irmãos, Deus se aproxima de Abrão trazendo as suas credenciais, trazendo algo no qual Abrão irá confiar, naquilo onde Abraão vai colocar a sua fé. E Deus começa isso não com o tamanho da promessa, não impressionando ou tentando conquistar Abrão com a promessa, mas ele começa consigo mesmo. Ele começa falando de quem ele é. Um dos grandes problemas dos evangelismos de hoje é que muitas vezes fala de tudo, menos de Deus. Ou pelo menos não da forma como deveria. Não apresenta Deus. Conta-se que certos homens de posses cruzaram o Atlântico para ouvir um grande pregador lá em Inglaterra. Saíram dos Estados Unidos, passaram pela poça, como eles chamam, pelo lago, como eles chamam, o Atlântico, e chegaram na Inglaterra para ouvir esse grande pregador. E aí ouviram-no, e no domingo seguinte ficaram curiosos para ouvir sobre um outro pregador, chamado Charles Haddon Spurgeon, que estava cada vez mais sendo conhecido na Inglaterra. Quando eles saíram do primeiro culto, onde ouviram aquele pregador, disseram: que grande pregador, que grande pregação. Na semana seguinte foram ouvir Spurgeon, e depois do culto saíram de lá dizendo: que grande Deus. Meu querido, quando nós pregamos o Evangelho, o foco não é a pessoa, o foco não é em absoluto as felicidades ou melhor vida que a pessoa irá usufruir. Até porque, muitas vezes, o Evangelho chega, o Evangelho alcança, mas a vida não melhora.
Tenta prometer uma vida mais tranquila, mais pacífica, se você estiver evangelizando, por exemplo, no Irã. E aí você diz para um muçulmano xiita ou sunita que ele se convertendo a Cristo, ele vai ter uma vida próspera, melhor, mais feliz. Isso é o cúmulo da propaganda enganosa, porque é muito provável que ele irá perder família, que ele irá perder os amigos, provavelmente pode perder a liberdade e até a vida. Apenas e unicamente porque deixou o islamismo e abraçou a fé em Cristo. Portanto, tal e qual, meus irmãos, Deus se aproxima de Abraão para evangelizá-lo, trazer-lhe boas novas, é o significado da palavra evangelho. Assim também, quando nós falamos ou pregamos a promessa de Deus de salvação em Cristo, a pessoa de Deus precisa ser exaltada. Porque quando nós pregamos um grande Deus, um Deus elevado, um Deus exaltado, um Deus santo, a pregação já começa a contrastar com a pessoa, com o ser humano que está ouvindo aquilo lá. Eu me lembro de um vídeo que vários já devem ter assistido, colocamos inclusive no WhatsApp da igreja, em que uma pessoa pergunta, um pregador está pregando em uma universidade, e aí ele quer dizer para eles algo que é a pior ou a mais terrível verdade que eles poderiam ouvir. E aí ele diz assim, olha, Deus é justo. E aí diante daquilo lá a pessoa diz, essa é a verdade terrível? Deus é justo? Deus é bom? Só que aí ele começa a descrever o que significa a justiça de Deus. Para Abacuque, a justiça de Deus significava que Deus não podia sequer olhar a maldade. Deus não podia estar na presença do pecado, de tão santo que Ele é. E quando nós retratamos, irmãos, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a nossa pregação contrasta com aquilo que aquela pessoa está vivendo. Olha o que o texto diz no caso de Abraão. Abraão está inseguro, Abraão largou tudo aquilo que trazia segurança para a sua vida, ele sai de uma cidade cosmopolita, uma cidade grande para os padrões da época, onde ele tinha uma situação financeira razoável, uma família ao seu redor, e agora ele não tem nada. Está morando no meio do nada, em barracas, em tendas, como um nômade, e Deus vira para ele dizendo, Abraão, não tenha medo, fica tranquilo. Deixa de lado esse pensamento de insegurança, de ansiedade. Eu sou o seu escudo. Você largou tudo aquilo que trazia segurança para a sua vida. Você largou a famosa zona de conforto para confiar unicamente em mim, porque eu sou o seu escudo. Meus irmãos, no pensamento, na cultura da época, cerca de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, o escudo era fundamental para a guerra. Hoje você vê escudo talvez em uma tropa de choque da polícia militar, você vê em algumas situações muito particulares, mas naquela época não havia guerreiro sem escudo. Espada em uma mão, escudo na outra. Com uma você ataca, com outra você defende, porque os flecheiros vão mandar as flechas. No combate corpo a corpo, você precisa bloquear a espada do inimigo para poder contra-atacar. O escudo significava você estar protegido, você estar guardado. Mas você não está só guardado, você está suprido. A próxima palavra de Deus para Abraão é, eu sou a sua recompensa, porque ela será grande. Assim como eu sou seu escudo, eu sou a sua recompensa e ela será grande. Não mais o que lhe dava segurança lá em Ur dos Caldeus, mas uma nova perspectiva completa de vida. Da mesma maneira, quando você ainda não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu não estou me referindo se você sabe que Jesus existiu. 98% do mundo ocidental sabe que Jesus existiu. E menos de 1/5 dessas pessoas conhecem a Cristo, o que é muito diferente. Muitas das pessoas que chegaram aqui nesta igreja tinham essa mesma experiência. Sabiam quem era Jesus, mas não conheciam a Jesus. É diferente, talvez, de você ir numa tribo não alcançada, de você ir na Mongólia, naquelas pradarias enormes, onde nunca se ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Mas não no mundo ocidental. É aí que mora o perigo.
Abraão, meus irmãos, tinha um conhecimento cognitivo, cultural de Deus. E agora, à medida, desde Gênesis capítulo 12, que ele vem caminhando com Deus, Abraão vem sendo amadurecido e conhecendo a Deus de uma forma completamente diferente. Portanto, no momento em que você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, você começa a comparar o que você deixa, o que você larga, com as grandes promessas, as quais estão concentradas na própria pessoa de Deus. Antes de passarmos adiante, nós temos divulgado toda semana um pequeno vídeo. Nós estamos numa série no Salmo 23. Vamos para o 4º vídeo. No primeiro vídeo, meus irmãos, nós destacamos que o versículo que é conhecido, decorado, virou camisa, virou plástico de carro, virou tudo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nós lemos aquele texto, nós pensamos, que bom, não vai faltar gasolina no tanque, não vai faltar comida na despensa, sobre a mesa, não vai faltar saúde, vai estar tudo ótimo. Não é isso que o texto está dizendo. O Senhor é o meu pastor. Ele me basta, nada me falta. Ainda, pegando emprestado de Abacuque, que a figueira minta, que o fruto da oliveira não esteja lá, que os bois e gado tenham sido tudo tomado, eu me alegrarei, porque o Senhor é suficiente. Ele é o meu pastor. A pregação da promessa do Evangelho não promete absolutamente nada mais do que a própria pessoa de Deus em Cristo Jesus. João capítulo 17, versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Preste bem atenção, isso não se encontra em mais da metade das igrejas sendo pregado. Aceita Jesus, seus problemas acabaram. É o evangelho tabajara. É o evangelho que atende à necessidade circunstancial da pessoa, mas não resolve o problema principal, que é o pecado, que é a escravidão ao pecado, que é o que realmente tem trazido a ruína, o desastre, a infelicidade na vida daquela pessoa. Portanto, quando nós anunciamos, meus irmãos, boas novas, nós anunciamos esta promessa focada na própria pessoa de Deus. Certa pessoa disse que alguns crentes têm sido tão mal ensinados que se chegar no céu e lá tiver só, eu sei que não tem porque a gente já vê as promessas de Deus, né? A Nova Jerusalém, as mansões, etc. Mas se chegasse no céu e desse com um grande vazio, sabe aqueles quadros brancos que você encontra em alguns vídeos, só branco para tudo quanto é lado e apenas a pessoa de Deus ali, a pessoa ficaria extremamente decepcionada. Só tem Deus aqui? Tem mais nada? Só Deus. Porque tem sido lhe vendido um evangelho que até na eternidade apela para uma certa ganância, um certo egoísmo no coração das pessoas. Portanto, a essência da promessa é a própria pessoa de Deus. Mas o texto continua. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Segundo lugar, o alvo da promessa de Deus, irmãos, para nós, são as nossas incapacidades. O objetivo da pregação do Evangelho é suprir algo que eu não posso fazer por mim mesmo, que eu não posso resolver por mim mesmo, que eu não posso alcançar por mim mesmo. No caso de Abraão, ele e Sara, beirando os 90 e tantos anos de vida, todas as condições de pressão e temperatura já não existiam mais para que se tivesse um filho. Sara não devia nem lembrar mais de quando foi a menopausa, tanto tempo que passou. E aí Deus diz para eles, você vai ter um filho. E aí ele responde, meus irmãos, como diz o texto, de uma maneira lógica. Como é que eu vou ter um filho? Eu vou ter, através de Eliezer, de Damasco, o meu herdeiro, ele vai ser o meu herdeiro? Ele vai continuar a minha dinastia, essa que o Senhor está me prometendo? Eu não sei. Os meus recursos, a minha compreensão não me permite entender o que o Senhor está me prometendo. Porque presta atenção, minha gente.
O que o Evangelho promete? Uma das coisas que ele promete é algo completamente absurdo para a mente humana. Ressurreição. Não é você ficar andando que nem revestindo Maurício de Souza, vestido de branco, com uma harpa na mão, de nuvem em nuvem, com uma visagem, desencarnado. Um espírito vagando pela eternidade toda, sabe lá fazendo o quê? A palavra de Deus é clara em Tessalonicenses. Aqueles, dada a trombeta de Deus, tocada a trombeta de Deus, aqueles que estão mortos em Cristo, ressuscitarão. Que significa no seu dicionário, voltarão à vida. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Não é isso que diz o texto? Meus irmãos, tal noção é tão absurda para o ser humano que quando Paulo pregava em Atenas, estava tudo indo muito bem. O pessoal estava gostando de Paulo, falava bem, apesar de eles perceberem que ele não era grego, era judeu, falava bem o grego, versado, o cara, né? E tal. Aí ele fala de ressurreição, o pessoal cai na risada. Depois a gente fala. Porque a noção, meu amado, de alguém morto voltar à vida é tão absurda que até esse pessoal, sabe aquele pessoal que tem congelado o corpo, esperando que a ciência daqui a um tempo possa ressuscitá-los, é tratado de forma ridícula na comunidade científica. Alguns têm decepado a sua cabeça depois de mortos, guardado só a cabeça, esperando que no futuro ela possa ser transplantada para um novo corpo e a vida possa continuar. Essa risadinha que você está dando é mesmo que a comunidade científica dá. Mas nós não precisamos dessas coisas. A maior incapacidade, meus irmãos, que nós temos, ou as maiores incapacidades espirituais, que é vencer a morte, vencer o pecado, se solucionam através da pregação do Evangelho. O Evangelho coloca o fim a toda insegurança do nosso coração. Se você tem lutado contra o pecado, meu querido, e você tem sido derrotado vez após vez pela sua própria natureza, as suas escolhas, as suas decisões têm sido os proverbiais tiros no pé, têm sabotado a sua vida. Eu lhe digo, não adianta você visitar o psicólogo, o sociólogo, não adianta você visitar o guru da autoajuda, não adianta se matricular no curso de coaching, não adianta nada disso. O que transforma as nossas decisões, nos possibilitando tomar decisões melhores para nossas vidas, através da revelação de Deus na palavra, é o Evangelho. O que o Brasil precisa não é apenas, como alguns dizem, de pessoas honestas, de uma sociedade honesta, de políticos honestos. Nós precisamos de homens e mulheres transformados de verdade pelo poder do Evangelho. Abraão estava, meus irmãos, diante de uma imposição ou de uma dificuldade óbvia, uma imposição da sua limitação humana. Mas aí Deus diz, não vai ser do seu jeitinho, porque esse é outro problema. Quando nós nos encontramos, irmãos, com uma dificuldade na nossa vida, nós já criamos uma alternativa humana, um jeitinho. O jeitinho dele era oferecer que Deus resolvesse seu problema através do seu servo Eliezer. Mais à frente, Abraão vai tentar ajudar Deus de novo a ter um filho através da serva de sua esposa, Agar, e aí de novo outro problema, porque é o jeitinho, mas Deus não precisa. Ele resolve as nossas incapacidades através das suas próprias iniciativas. Para nós, ele nos alcançou através do Calvário. Resolveu o problema que nós tínhamos através do pecado e da morte na cruz de Cristo. No caso da promessa a Abraão, ele diz, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. E meus irmãos, para arrematar o que Deus está falando para Abraão, o que Deus faz? Ele o leva para fora da tenda. Pede para ele olhar para o céu, mas espera aí, nós estamos falando do céu no meio do deserto. Você já foi acampar? Onde não tem o bico de luz, onde não tem o farol do carro, onde não tem nada para atrapalhar. Você já olhou esse céu que nós estamos vendo nesse texto aqui? Parece um lençol azul marinho, cheio de furinhos, e do outro lado alguém está jogando muita luz. E ele diz, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E ele completa, assim será a sua descendência.
Mas eu não sei se na prática a astronomia poderia nos dizer que não, dá para contar as estrelas, são tantos bilhões de estrelas, um número exato, definido e infinito. Eu não sei. Não estudei astronomia. A Bíblia não nos fala qual é o limite do universo. Mas você entendeu o que Deus está querendo dizer aqui, né? Porque em outra passagem, meus irmãos, repetindo a promessa para Abraão, Deus vai falar que a sua descendência será como a areia do mar, areia da praia. Acho que agora você compreendeu, né? Vai ali na beira do Rio Branco, você nem ir no mar. Pega só um copinho de plástico, esse você está usando para tomar água, de areia. Aí você leva para casa e começa 1 grão, 2 grãos, 3 grãos. Ninguém vai fazer, né? A promessa que Deus promete a Abraão, meus irmãos, pode parecer óbvia para nós, porque nós estamos todos esses anos depois da história. Mas para pensar, você tem 90 e tantos anos. Você ama a sua esposa, mas ela não é mais nenhuma cocota, né? Não é mais nenhuma novinha, não é uma gatinha, não. Olha aqui. Se tivesse, meus irmãos, na época, ela estava tomando remédio de artrose, de artrite, tem mais alguma artrite aí? Não sei. Ela tomando de tudo, pressão alta, problema de tudo. Era um caso de SUS ambulante. Aí Deus faz essa promessa, Abraão olha para o lado e diz... Sabe o que ele diz, irmãos? Nossa terceira lição de hoje. A única resposta à promessa é a fé confiante. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. A única resposta à promessa de Deus é a fé confiante. Qualquer outra resposta não serve. Não produz resultado. Não funciona. Não nos dá posse da promessa. Não coloca a nossa vida numa situação diferente daquela que estava até aquele momento. Que promessa nós precisamos crer hoje? Ou que você talvez precisa crer hoje? Ou que talvez você precisa não deixar faltar na sua pregação do Evangelho hoje? Só há vida eterna em Cristo Jesus. E aquele que crê em Cristo arrependendo-se dos seus pecados, experimenta imediatamente, sem nenhuma condicional, sem nenhum mérito, sem nenhum ritual, sem pertencer a grupo algum, a vida eterna em Cristo Jesus. Preste bem atenção, não é que vai experimentar no momento em que você compreende que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. João capítulo 14. Você começa a partir daquele momento a experimentar a vida eterna. Você já começa a ter uma avant-première, uma entrada, um começo, como se fosse uma antecipação da vida eterna, já agora na sua vida. Você quer vencer o pecado? Você quer deixar para trás de verdade suas contradições, suas lutas, suas dificuldades? Você precisa crer em Cristo. Meu irmão, você quer pregar o evangelho de verdade, você não precisa de métodos, você não precisa de artefatos, nem de artimanhas. Você precisa de uma mensagem pura, direta. Estava lendo esta semana o texto de Paulo exatamente em Atenas. Diante, meus amados, de todas aquelas pessoas sábias que diz o texto que não faziam nada a não ser passar o dia inteiro debatendo, conversando sobre sabedoria, sobre filosofia. Bem, melhor do que passar o dia inteiro no bar bebendo, né? Mas eles só faziam isso, diz o texto. Paulo não tenta impressioná-los. Paulo não traz o discurso camuflado, melado, disfarçado. Ele não traz o evangelho pela metade, pelo 1/4, pelo 1/5, por nada. No texto diz, este Deus desconhecido é o Deus que eu lhes anuncio, e ele ordena a todo homem em todo lugar que se arrependa. Não é entregue a sua vida a Jesus. Não é abra o seu coração, não é deixe de sofrer, não é faz coraçãozinho com a mão para Jesus, é este Deus ordena em todo lugar que todo homem se arrependa. Paulo não era muito bom de marketing, né? Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de um Deus soberano que escolhe, que elege, que chama soberanamente. E meu amado,
se você ainda não tem este evangelho fazendo a transformação na sua vida, saiba que você tem um imenso privilégio hoje, não de estar nessa igreja, isso aqui não é nada, mas de ouvir a mesma pregação que tem ecoado através dos séculos e tem transformado vidas, famílias, cidades e nações. Poder do evangelho. O evangelho que é a única, que só pode receber a resposta de uma fé que confia. Eu entendi. É só Cristo. Até hoje, talvez você tenha tentado agradar ao Deus que você sabe que existe, sendo uma boa pessoa, tentando fazer tudo certinho. Talvez, inclusive, você tenta viver uma vida tão certinha que você se sente injustiçado, injustiçada com aquilo que as pessoas fazem com os outros e com você também. Talvez você tenha tentado ao longo do tempo viver uma vida onde é só o amor para tudo quanto é lado. Mas você precisa compreender que nenhuma das suas tentativas jamais serão suficientes se você não reconhecer a sua incapacidade, nosso segundo ponto, e finalmente a única resposta que você pode dar, a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Se render em arrependimento e fé e confiar que é só nele que existe de verdade as respostas para a sua vida, a resposta ao seu pecado, a resposta à sua eternidade. Nosso texto vai continuar. E depois, meus amados, desse versículo, que inclusive nós vamos vê-lo novamente em Gálatas. O texto vai agora descrever, de certa forma, detalhar, de certa forma, a promessa de Deus, mas mais do que isso, Deus agora vai ratificar, confirmar, carimbar, reconhecer firma da promessa que ele está fazendo a Abraão. Abraão já confiou em Deus até agora, mas Deus quer, vamos fazer o seguinte, vamos assinar esse contrato, vamos colocar preto no branco. Deixa eu dizer para você quais são alguns detalhes desse contrato que eu vou fazer com você. E a nossa última lição, meus irmãos, do versículo 7 em diante, é a seguinte: a confiança em Deus se baseia em uma realista aliança unilateral. Eu vou tratar cada um desses termos. A confiança em Deus se baseia até ali, está em grego, corrija, por favor. A confiança em Deus se baseia em uma realista aliança unilateral. Vamos ver? Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. De novo, Deus começa com as suas credenciais pessoais, lembrando o que ele havia feito alguns anos atrás, capítulo 12, tirando Abraão de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Preste bem atenção, meus irmãos, que na narrativa de Deus com Abraão aqui, a nossa narrativa com Cristo e o Evangelho tem uma mudança de ordem. Aqui Abraão recebe a promessa e agora ele vai receber a confirmação. No nosso caso, nós já recebemos a confirmação e agora ouvimos a pregação da promessa. Na cruz de Cristo, no Calvário, Deus já confirmou tudo aquilo que ele tinha que fazer. E agora nós temos a pregação daquilo que já aconteceu. No caso de Abraão, Deus deu a ele a promessa e agora ele vai dar a confirmação. Só a ordem que está invertida. E aí no versículo 9 respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Meus irmãos, você pode pesquisar, procurar, e não vê sentido de ficar tentando descobrir por que Deus pediu uma novilha, uma cabra e um carneiro. E eu também não sei por que tinha que ter 3 anos de idade. E eu não sei por que tem que ter a rolinha e o pombinho. Talvez Deus está cobrindo todo tipo de animal que depois, 400 e tantos anos depois, ele usaria na própria lei mosaica. É uma possibilidade. Mas a gente ficar perdido nesses detalhinhos, ficar buscando o significado de cada pedra, de cada lugar naquele deserto ali, nós vamos perder a beleza do que está realmente acontecendo. Ele pede que Abraão traga esses animais e faça o seguinte: Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Significando o quê? O que Deus havia pedido que Abraão fizesse já era um costume da época.
Era um ritual, era uma cerimônia com a qual duas partes faziam um acordo, duas partes faziam uma aliança, faziam um pacto. Então, quando Deus pede os animais, Abraão já sabe o que tem que fazer. E ele parte os animais, coloca da maneira como vocês viram, as aves ele não parte, e aí ele espera. No versículo 11 diz, nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres dos bichos, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Quanto tempo Abraão passou, meus irmãos, fazendo isso com Deus? Deus o havia levado fora da tenda para ele olhar as estrelas do céu. É noite, é madrugada no mínimo. O dia passou. Ele perguntou a Deus, como que eu vou saber se realmente isso vai acontecer, aquilo que você prometeu? Então Deus deu a ele, então pega os animais e prepara a cerimônia. O dia inteiro passou, nós estamos no pôr do sol. E Abraão está lá. Eu creio, meus irmãos, que Deus está testando a fé de Abraão. Não foi apenas lá com Isaac que ele testou a fé de Abraão. Ele está percebendo aqui qual é a atitude de Abraão diante do desafio que ele está recebendo de Deus. E Abraão permanece ali. E diz ao pôr do sol que ele foi tomado por esse sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Abraão está recebendo de Deus a profecia do cativeiro no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. De novo, cumprimento da saída do Egito. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus está explicando para Abraão que a promessa não vai se cumprir ainda porque ele é um Deus justo. E os povos os quais moram naquela terra que Abraão iria herdar, que você conhece hoje como Palestina, Deus ainda estava dando a eles mais uma oportunidade de se arrepender. Quanto tempo? 400 anos. Aí quando você abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué e de Juízes, aí você lembra que aqueles povos tiveram tempo suficiente para se render ao Deus de Abraão. Pastores conheciam? Conheciam. Abraão conhecia a Deus, mas não conhecia como agora ele está conhecendo. Então Deus diz que o tempo para trazer o juízo sobre os povos que serão tirados para que o povo de Israel ocupasse ainda não havia completado. A medida da maldade dos amorreus ainda não havia chegado até o final. E aí no versículo 17, o sol se pôs, e depois que o sol se pôs, veio a escuridão. E eis, preste bem atenção, irmãos, que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. O que aconteceu aqui? Abraão experimentou, meus irmãos, Deus mudando um hábito da cultura dele. Era mais ou menos assim, preste atenção, nosso hábito é colocar a aliança no dedo da nossa noiva, ela colocar no nosso e os dois fazerem promessas. Não é assim que funciona? Viu? É assim que funciona, viu? Dia 15. Já pensou? Se chegasse o noivo lá, pegasse a aliança, colocasse no dedo da noiva, fizesse todas as suas promessas, certo? E aí, para aí. Não tem a outra parte. Não tem a parte da noiva fazendo as mesmas promessas, ou outras, quaisquer que sejam, fazendo seus votos. Só o noivo fazendo voto. Esta é uma aliança, meus irmãos, unilateral. O Deus que jura por si mesmo está prometendo a Abraão, não importa o que aconteça, eu cumprirei a minha promessa com você. Meu amado, não importa se pode se levantar reinos, mundos, inimigos, seu pecado, em Cristo, Deus cumprirá a sua promessa sobre a sua vida. A promessa de redenção da cruz é uma promessa unilateral. Qual a participação que você e eu tivemos na cruz?
Jonathan Edwards dizia que nós contribuímos na nossa salvação com uma única coisa: o nosso pecado. Paulo nos dirá que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deixa eu detalhar para você. Você tinha uma dívida impagável. Você devia muito. E você podia ter 1 milhão de vidas que você nunca pagaria a sua dívida com Deus. O que Deus faz? Deus se torna homem. Se deixa ser traído, se deixa ser esmagado, se deixa ser crucificado, e Ele mesmo morre na cruz e paga a minha e a sua dívida para Ele mesmo. Uma das maiores heresias que alguém já criou é que Deus estava na cruz pagando alguma dívida ao diabo. A gente não deve nada ao diabo. É o diabo que o carregue. Vai para os quintos do inferno um dia. Nós devemos a Deus. Éramos por natureza filhos. Ninguém gosta desse título, né? Éramos por natureza filhos da ira. Essa ideia, meus irmãos, de um velho barbudo, meio gordinho, bonachudo, parece até o Papai Noel, né? Que fica lá no céu, fazendo coraçãozinho para as pessoas. Eu nunca encontrei esse Deus nas Escrituras. Muito pelo contrário. No Deus que diz o salmista que abomina o ímpio. É um Deus que ama o pecador ao ponto de dar o seu filho por ele, mas também odeia o pecador. Porque a natureza dele é contrária a esse Deus. É o que diz o salmista. Contudo, é o mesmo Deus que na cruz derrama o seu sangue para pagar uma dívida que não é sua. Ligam da delegacia, seu filho cometeu um crime. O delegado Alex liga para você. Ele foi apreendido pelo PM Ronaldo. Depois da investigação do agente James, seu filho é culpado. Pessoal de direito, por favor, alguém passa para juiz aí para terminar minha ilustração, porque não tem juiz aqui. E aí o juiz decreta: olha, eu sei que é seu filho, ótima pessoa, mas ele é culpado. Ele realmente cometeu. E não tem essa não é de menor, não, ele é de maior mesmo. Vai pagar. Algum pai aqui não tentaria virar para o juiz? Eu sei que não existe. Nosso código criminal nem compreende isso. Virar para o juiz e dizer assim: eu vou trocar de lugar com ele. Prende a mim. Deixa ele solto. Eu fico no lugar dele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus. É isso que nós encontramos, meus queridos, nesta aliança que o Senhor faz conosco. Por que ela é realista? Ela é realista porque nunca nas promessas de Deus Ele disse: vem comigo, vai dar tudo certo agora. Vem comigo, que agora você vai ser realmente feliz. Ele nunca lhe prometeu absolutamente nada, a não ser: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai lhe queimar, passar pelas águas, você não vai se afogar. E todas as promessas de Deus, de que Ele nos guardará na tribulação. O evangelho realista, meus irmãos, nunca prega a solução de problemas. Você não sabe se a pessoa terá cura. Você não sabe se o filho da criatura vai sair das drogas. Você não sabe se a pessoa vai encontrar emprego. Um dia talvez ela encontre, mas não como resultado de você vender o evangelho por algo barato. Quando Deus está anunciando a sua promessa, Ele já avisa Abraão daquilo que vai acontecer com seus descendentes. Como que as coisas vão ficar complicadas para ele. E naquele dia, ainda assim, o Senhor fez uma aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Se você é bom de geografia, nunca você vai encontrar um mapa de Israel que ocupe toda essa extensão.
Guarde isso daí. Nunca você vai encontrar um mapa de Israel que ocupe o ribeiro do Egito, que está lá na beira da fronteira do atual Egito, até a Mesopotâmia, onde está o Irã e o Iraque. Você nunca vai encontrar, porque tal promessa ainda não se cumpriu. Mas vai se cumprir. E aí ele diz que essa terra é dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus e todos esses povos que estavam lá, que seriam todos retirados para que Deus, dali a 400 e tantos anos, cumprisse a promessa dele. O que, meus irmãos, isso aqui tem a ver com Gálatas? Aonde está a participação de Abraão? Aonde está, meus irmãos, a obra, o mérito, o feito de Abraão? Você acha que Abraão foi chamado porque ele era uma pessoa íntegra? Você acha que Abraão foi chamado porque ele era especial? Abraão vai demonstrar medo, vai praticar mentira, desobediência, inclusive certa incredulidade, durante o curso da sua vida. Comece a ler do capítulo 12 e vai até o final da vida de Abraão. Um homem admirável, o pai da fé, é o nosso pai na fé, mas ainda assim era um homem pecador, que quando viu a sua vida em risco, mentiu sobre a identidade da sua esposa, dizendo que era apenas a sua irmã. Meia verdade, porque de fato ela era uma meia-irmã. Ainda era uma prática na época. Qual é o meu ponto aqui? A única coisa, meus irmãos, que Abraão traz para essa aliança é a mesma coisa que nós trazemos até o Calvário. A nossa incapacidade, as nossas limitações, o nosso pecado. A fé salvadora confia na promessa de Deus, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Sabe quais são as circunstâncias contrárias que nós enfrentamos? A nossa própria carnalidade. Nossa dificuldade de cumprir os nossos votos para com os nossos cônjuges, para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos. A dificuldade de viver a vida cristã como ela realmente é. A dificuldade de alcançar o padrão que a palavra de Deus coloca. Mas aí, nós subimos na escada da graça. E a graça de Deus em Cristo nos capacita a fazer muito mais do que nós podemos fazer sozinhos. Tudo isso através da fé. A fé neste Deus. Não a fé na nossa capacidade. Não a fé no nosso jeitinho. Não na fé porque nós nos viramos. A fé que confia, Senhor, por aquilo que Tu és. Não é assim que o nosso texto começa? Tu és o meu escudo, Tu és a minha recompensa. Eu confio nisso. Eu sei que o Senhor fará essa obra na minha vida. Que nós possamos, meus irmãos, no Evangelho que nos alcançou, vivê-lo no nosso dia a dia. Vivê-lo na maneira como avaliamos a vida dos outros. Porque muitas vezes somos graciosos conosco e somos legalistas com os outros. Possamos viver o Evangelho de tal maneira que nós possamos a cada dia usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que essa semana se torne algo que nos incomode. Que nós possamos questionar nossas decisões, a forma de agir. Será que eu estou confiando plenamente nas promessas de Deus e principalmente na promessa que Ele tem me dado em Cristo Jesus? Que assim o seja. Vamos orar? Deus querido, ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra cada dia e compreender de verdade o significado da palavra, da expressão somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E sabermos, ó Deus, o quanto Ele é suficiente para nós. Como a despeito de nossas falhas, a despeito de nossas limitações, a despeito de nossa pecaminosidade, ó Deus, e a miserabilidade espiritual em que estamos, a nossa suficiência está em Ti. E por causa disso podemos viver de forma vitoriosa, contente, satisfeitos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela nova aliança que o Senhor firmou conosco através do sangue do Teu Filho, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Muito obrigado, porque não há outro evangelho, apenas esse. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.